Olá, meu nome é Maria Flávia Máximo, eu sou vice-presidente da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa em Minas Gerais, e eu te convido agora a escutar uma palestra que eu dei recente com o título A Empresa Criativa na Laudato Si. Eu começo essa palestra falando sobre os jovens e há 4 frases que eu acho muito interessante a respeito da juventude. Eu gostaria de ler para vocês. Uma dessas frases diz, a primeira delas: nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais e são simplesmente maus. A segunda frase diz o seguinte: não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder de amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. A terceira frase: nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais seus pais, o fim do mundo não pode estar muito longe. Quarta frase: essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. A juventude, ela é muito estigmatizada e ela é sempre vista como uma juventude rebelde, uma juventude má. E o interessante dessas frases é que essas frases foram ditas, a primeira delas, por Sócrates, 470 a 399 anos antes de Cristo. A segunda por Hesíodo, 720 anos antes de Cristo. A terceira por um sacerdote do ano de 2000 anos antes de Cristo. E a última foi encontrada escrita num barro, num vaso de argila da Babilônia e tem mais de 4.000 anos de existência. Então, a gente vê por essas frases que a juventude não é de hoje que a juventude é estigmatizada, que a juventude é vista como uma rebeldia, ou mal educada, ou fora do paradigma, né? A juventude, ela é isso. Por quê? Porque a juventude representa mudança. A juventude nada mais é do que uma ameaça ao estado hoje nosso, que a gente vive natural, ao que vem acontecendo, a normalidade da vida. Você lidar com mudança é muito difícil encarar a mudança. E a juventude representa a mudança. Por isso ela é tão estigmatizada. Mas a gente não pode se esquecer, porque por mais estigmatizada que a juventude sempre tenha sido, foi a juventude que fez chegarmos onde hoje estamos. E a juventude de ontem que são os líderes, grandes líderes de hoje. Então é com essas palavras que eu começo a respeito e a falar da Laudato Si, identificando na Laudato Si a empresa criativa. O que o Papa Francisco quer dizer para a gente quando ele fala em economia de Francisco, quando ele fala em empresa e no valor do empresário, no valor da empresa criativa, a empresa inovadora, a empresa com responsabilidade social. Prazer enorme tê-lo conosco. Muito obrigada. Por que a juventude é tão estigmatizada? Porque a juventude, ela representa mudança. E mudar é complicado, mudar impõe medo, mudar impõe certas inseguranças. Então, quando a gente vê um vídeo institucional da DCE falando é necessário mudança, a gente precisa mudar, às vezes a gente encontra muita resistência do próprio empresariado nem fazer essa mudança. Porque assim como a juventude representa essa mudança. Então eu gostaria assim, de agradecer muito à Jovem ADCE e dizer à Jovem ADCE, não desistam, porque a gente precisa de mudança. E vocês são a mudança do nosso futuro, da nossa sociedade, um futuro comum.
né, para um bem comum da nossa casa que a encíclica traz. Então, muito obrigada por me dar essa oportunidade de falar sobre a encíclica aqui com vocês, a Jovem ATCE. Bom, com a encíclica Laudato Si, a igreja, então, ela se torna mais um dos porta-vozes no combate ao aquecimento global, às condições climáticas, à poluição. E ela é de 2015, de 18 de julho de 2015. Ela traz, então, o ambientalismo como uma das doutrinas sociais cristãs da igreja. Ela coloca em destaque como uma doutrina social cristã da igreja o ambientalismo. E uma curiosidade dela é que a Laudato Si, desde a sua criação, é a encíclica mais citada, a encíclica, o documento papal mais citado do Vaticano. Desde a criação da encíclica Laudato Si, ela, em números, é a mais citada como documento papal. Então, a importância dela é tão grande, esse norte que a igreja dá para a condução da mudança, de uma mudança social, de uma mudança comportamental, ela é fundamental e era o que muito se esperava há muito tempo. A encíclica em si, o capítulo 1º, né, só fazer um resumo breve dos capítulos. O capítulo 1º, o Papa traz, o Santo Papa Francisco, traz o que acontece hoje na nossa casa comum. Qual é o cenário que a gente tem hoje na casa comum? Isso tido com todos os meios e estudos científicos. Ele faz uma análise do aquecimento global, das mudanças climáticas, a escassez da água, a questão da poluição, das extinções das espécies na biodiversidade, e também faz uma analogia sobre a dívida ecológica. A dívida ecológica no sentido dos países mais desenvolvidos para os países em desenvolvimento, em relação aos países em desenvolvimento. Porque se a gente vive em uma biodiversidade, né, numa visão biocentrista, e eu já vou explicar um pouco a respeito dela, se a gente vive nessa visão biocêntrica, a gente não pode pensar que jogar o lixo no lote do vizinho não vai me atingir, né? Se eu jogar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de buscar no Google imagens de Gana, imagens de Bangladesh. Bangladesh tem um ferro velho de navio que é algo miserável, algo deplorável do ser humano. E você acreditar que aquele estado social não vai te atingir um dia, é você pensar muito fora, né, de um mundo onde você está inserido. Então isso é muito temeroso em termos de preocupação ambiental. Como capítulo 2º, então, o Papa ele vai trazer um diálogo entre a ciência e a religião, para mostrar justamente isso, porque muito se tem um preconceito de que a identidade cristã, de que a religiosidade cristã, de que a Bíblia, ela tem uma visão antropocêntrica, no sentido antropocêntrico, o homem como centro de tudo, como centro do universo, e ele dominador e dominante de toda a criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, traz que ele domine, que ele, o homem, que ele domine os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Nessa visão que ele domine, então se tem uma desculpa para ele dominar no sentido de abuso da força. E não é esse o sentido, uma vez que a palavra etimologicamente no latim de dominar, ela vem da questão de cuidar, da questão da responsabilidade para com aquilo que eu tenho com menos força, né, abaixo de mim numa cadeia produtiva. Então, se tira essa visão, essa desmistificação que a tradição judaico-cristã traz uma visão antropocêntrica para colocar o homem inserido numa visão biocentrista, inserido como um ente comum à biosfera, à biodiversidade, como toda outra criação. E isso a gente vê na Bíblia em outras partes, como Gênesis, por exemplo, capítulo 1, também versículo 26, a Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito à imagem e semelhança de Deus.
Mais importante, se cada ser humano é feito com amor e a imagem e semelhança de Deus, eu devo ao outro também um amor divino. Então aqui eu saio não só com relação ao respeito com todas as criaturas e a criação, mas um respeito ao outro, no sentido de que ele também é feito com amor divino. Então ele é criatura divina e eu tenho um princípio de alteridade, um amor ao próximo ensinado, né, por Jesus Cristo. Os seres humanos têm a responsabilidade de cultivar e guardar. Outra parte de Gênesis que também vai trazer essa noção de que o ser humano, como ente, o Homo sapiens sapiens, né? O Homo sapiens sapiens é responsável pelas outras criaturas e por toda a criação. Uma vez que a própria Laudato Si então reforça que o meio ambiente é um bem coletivo, um patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos, e que é necessária uma conscientização de uma comunhão universal forjada pelo fato de que fomos criados pelo mesmo Pai. Somos parte de toda a criação, para com ela devemos o respeito de guardar e de cuidar. Bom, no capítulo 3, ele faz uma análise da raiz humana na crise ecológica. Onde o ser humano falha para a crise ecológica? Aonde está o erro do ser humano com relação à crise ecológica, à crise ambiental que nós enfrentamos? A questão toda vem de uma produção de riquezas. Com a Revolução Industrial, a gente tem de uma ponta a produção de riquezas, enquanto de outra, de forma invisível, de forma incolor, de forma inodora, de forma transgeracional e transfronteiriça, cresce o acúmulo de riscos. Então eu tenho uma produção de riquezas, paralela a ela uma produção de riscos. Essa teoria é chamada de teoria de risco, sociedade de risco, que é de um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck. Ulrich Beck, em 1986, após o acidente de Chernobyl para alguns, ele escreve essa teoria da sociedade de risco, dizendo que o homem, a partir do momento da Revolução Industrial, teve um crescimento de produção de riquezas, em contrapartida, produziu-se riscos que podem vir a catástrofes, a questões todas que a gente já sabe como de desastre, não é? Bom, mas o interessante e que vem abarcando isso é que o Papa Francisco, com a Laudato Si, ele diz: mas não condenemos a evolução e o desenvolvimento científico e tecnológico. Muito ao contrário, demos graças e sejamos gratos a toda a evolução que nós tivemos, porque com isso nós conseguimos atingir uma semente e um bem-estar maior a todos, uma qualidade de vida maior a todos, né? Então tem lá, a tecnologia deu remédio a inúmeros males que afligiam e limitavam o ser humano. Laudato Si, seção 102. A tecnociência, bem orientada, pode produzir coisas realmente valiosas para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Laudato Si, seção 103. Porém, nós sabemos que nunca a humanidade teve sobre si tanto poder. Porque a partir do momento que eu tenho um poder do desenvolvimento científico e tecnológico em mãos, a partir do momento que eu começo a brincar, né, de forma irresponsável com essa tecnologia, brincar de ser Deus, a própria questão da bioética, do biodireito, da biotecnologia. Então isso traz um poder muito grande, e um poder que por vezes nós sabemos é concentrado na mão de uns, enquanto outros sofrem o abuso desse poder. Então o Santo Papa diz, né, nada garante que utilizará esse poder para o bem, sobretudo se considera como a está a fazer, como vem sido feito, de uma forma desgovernada, de uma forma desenfreada, onde nós não temos legislações possíveis e passíveis de colocar um limite nesse crescimento desenfreado. Crescimento por crescimento sem valor não é progresso, o Santo Papa vai nos dizer. O verdadeiro objetivo deveria ser sempre consentires uma vida digna através do trabalho.
Quando ele fala isso na Laudato Si, na seção 128, ele agrega e abarca a robótica, a inteligência artificial, mas diz: a inteligência artificial, muito bem-vinda, a robótica, muito bem-vinda, mas desde que não seja para acabar com a dignidade do trabalho humano. Muito ao contrário, para poder ajudá-lo no trabalho, né? Então eu não posso acabar com os empregos que trazem dignidade ao homem, que dá a vida digna ao homem, em detrimento de um desenvolvimento científico, tecnológico, o robô pura e simplesmente. O robô, ele vem para fazer as tarefas que o ser humano faz. Por exemplo, na advocacia a gente vê isso muito, no direito, né, doutor Aristóteles? Os escritórios de massa, eles agora estão colocando sistemas de inteligência artificial para fazer as petições que já eram feitas por humanos, porém eles copiavam e colavam. Totalmente indigno, pega um jovem advogado, recém-formado, e coloca ele sentado para fazer cópia e cola de petição, milhares de petições contra as instituições financeiras, contra o direito do consumidor, aquela loucura danada. No capítulo 4, o Papa, ele fala então sobre uma ecologia integral. Em qual sentido ele fala sobre uma ecologia integral? No sentido de que a ecologia por si só, ambiental, no sentido fauna e flora, ela não se basta. Não adianta de nada eu ter um universo, uma biosfera, uma biodiversidade preservada, se eu não tiver dignidade humana, se eu tiver pobreza, se eu tiver a miséria humana, se eu tiver desigualdade social. Então, o Santo Papa diz: para eu ter um meio ambiente integralmente ecológico, eu preciso de alinhar o socioambientalismo, a sociedade junto à diversidade, à cultura ambiental preservada. Então, quando falamos do meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isso impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós, ou como uma mera moldura da nossa vida, voltando justamente na visão biocentrista e não antropocêntrica. Há uma ligação entre questões ambientais e questões sociais e humanas que nunca pode ser rompida, pois a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, urbanos, laborais e da relação de cada pessoa consigo mesma. A ecologia humana é inseparável da noção de bem comum, princípio este que desempenha um papel central e unificador da ética social. O Papa Francisco, ele traz essa concepção de ética social pautada no bem comum. Não é mesmo? A encíclica Laudato Si é a casa comum, né? O nosso futuro da casa comum. E continua: a noção de bem comum engloba também as futuras gerações. Já não se pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade intergeracional. E é justamente a questão, e é esse o raciocínio e o conceito que nós temos de desenvolvimento sustentável, que nós vamos tratar mais à frente. Essa solidariedade intergeracional, onde eu vou cuidar do que os bens da natureza, os bens que eu utilizo para me submanter, sejam também preservados para as próximas gerações, para as futuras gerações. No capítulo 5, o Papa faz então algumas linhas de orientações em ação. Que orientações e ações devem ser feitas na busca do bem comum, na busca de um planeta ambientalmente preservado? Ele fala em diálogo, o tempo inteiro ele fala em diálogo. E isso é muito interessante porque a abertura ao diálogo das culturas, da diversidade, das dificuldades, ela é importante. São necessárias propostas de diálogo e de ação que envolvam a todos para sair do espiral de autodestruição onde estamos a afundar. O Papa, ele reconhece a importância do diálogo da Igreja com a política, com a economia, com os alijados, os marginalizados, com a questão ambiental. Então, esse diálogo, para todos nós, ele é importante. A interdependência obriga-nos a pensar em um único mundo, um projeto comum, porque somos todos dependentes um
do outro. Volto a dizer, não adianta eu achar que como sociedade desenvolvida, vou falar assim, agora nós vamos fazer lixo zero e vou exportar meu pneu como fizeram há alguns anos atrás, exportaram o pneu para o Brasil. A França exportando pneu para o Brasil, chegou aqueles containers de pneus aqui e aí, lixo tóxico. Então não adianta nada eu jogar o lixo no vizinho achando que aquilo não vai me afetar no dia. Somos todos pertencentes a um projeto único. Dado que o direito por vezes se mostra insuficiente devido à corrupção, requer-se uma decisão política sob pressão da população. A sociedade, por meio de organismos não governamentais e associações intermédias, deve forçar os governos a desenvolver normativas, procedimentos e controles mais rigorosos. Aqui, o Papa chama a ADCE e todas as instituições não governamentais a rédea, do poder para mudar e fazer a diferença. A Igreja não pretende definir as questões científicas nem substituir a política, mas convida a um debate honesto e transparente para as necessidades particulares das ideologias que não lesem o bem comum. Então, o Santo Papa mostra no capítulo 5 toda a sua humildade ao aceitar e sugerir que como ação sejam feitos diálogos para que todos chegamos a um consenso comum do que é melhor para todos. No capítulo 6, o último dos capítulos, ele fala sobre educação e a espiritualidade ecológica, que não adianta nada eu buscar um rumo para a humanidade sem buscar um rumo pessoal, uma transformação interior, uma transformação e uma responsabilidade que eu busque pessoalmente, de dentro para fora. Então, por isso não pensamos só na possibilidade de terríveis fenômenos climáticos e de grandes desastres naturais, mas também nas catástrofes resultantes das crises sociais, porque a obsessão por um estilo de vida consumista, sobretudo quando poucos têm a possibilidade de o manter, só poderá provocar violência e destruição recíproca. Continua na Laudato Si, na seção 206. Aqui ele fala sobre a responsabilidade social do consumidor. Ele chama cada um de nós, como os consumidores, a termos responsabilidade social. Uma mudança nos estilos de vida poderia chegar a exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm o poder político, econômico e social. Verifique-se isto quando os hábitos da sociedade afetam os ganhos das empresas. Estas vêm-se pressionadas a mudar a produção. Hoje, há muitos movimentos consumeristas contrários a determinadas empresas que causam degradação ambiental, no sentido de não consumam mais desse produto, e isso tem gerado um certo efeito. Graças a Deus, a gente tem conseguido chamar a responsabilidade social dos consumidores. A educação na responsabilidade ambiental pode incentivar vários comportamentos que têm incidência direta e importante no cuidado do meio ambiente. E diz, a Igreja não pretende definir as questões científicas nem substituir a política, mas convida a um debate honesto e transparente para as necessidades particulares e as ideologias que não lesem o bem comum. Bom, com isso a gente chega ao conceito de desenvolvimento sustentável. Por que se é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável nada mais é do que você conseguir submanter, sobreviver e dar assistência à geração atual, também preservando os bens para consumo e para sobrevivência da geração futura. É o desenvolvimento que não esgota os futuros recursos, os recursos das futuras gerações. Desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual e ainda assim preservar da geração futura. Como advogada, eu não poderia deixar de trazer para vocês a nossa Constituição Federal e o que ela diz a respeito. A nossa Constituição Federal, no artigo 225, ela traz a previsão clara sobre o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade nossa, como comunidade, como empresa, a essas gerações futuras. Constituição Federal 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade, nós, empresas, nos incluímos aqui,
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então a gente tem isso na Carta Magna Brasileira, um grande avanço para a Constituição nossa, uma Constituição ambientalista. Não chega a ser como uma Constituição equatoriana, por exemplo, onde se fala em Pachamama, onde a natureza é sujeito de direito. Mas é um grande avanço que nós temos a Constituição brasileira com relação ao meio ambiente. E o Papa, na Laudato Si, traz o seguinte conceito de desenvolvimento verdadeiramente integral. E isso é importante para todos nós como empresa. Ele diz que nenhum empreendimento pode ser feito antes de passar por estas questões. Qualquer empreendimento que se for feito pela Laudato Si, seção 185, é necessário para ver a viabilização desse empreendimento, a validade desse empreendimento, responder às seguintes perguntas. Para que fim tem o empreendimento? Por qual motivo? Onde e quando? De que maneira? A quem ajuda? Quais são os riscos e a que preço nós vamos correr esses riscos? Quem paga as despesas e como fará. E quando eu falo quem paga as despesas, não só as despesas do empreendimento, mas as despesas num possível risco deixar de ser risco, se tornar catástrofes. Quem vai assegurar, né, uma catástrofe ambiental amanhã em caso daquele empreendimento der errado ou causar um dano ambiental maior? Bom, e aí então a gente chega no raciocínio da Laudato Si na seção 191 que diz: mas temos de nos convencer, e é aqui, nesse ponto, nesse outro lugar, né, dar lugar a outra modalidade de progresso e desenvolvimento, que eu vou pegar o conceito de empresa criativa e que o Papa Francisco vai trazer e vai abordar na Laudato Si. Ele diz o seguinte: os esforços para o uso sustentável dos recursos naturais não são gasto inútil, muito ao contrário, servem como investimento que poderá proporcionar benefícios econômicos a médio prazo. Pode ser muito rentável a diversificação de uma produção mais inovadora e com menor impacto ambiental. Trata-se de abrir caminho a oportunidades diferentes que não implicam oprimir a criatividade humana nem o seu sonho de progresso, mas orientar essa energia por novos canais. Nós temos exemplo da Pirelli. A Pirelli, a empresa Pirelli, ela hoje ela não vende mais pneu, ela hoje vende momento, não vende Coca-Cola. O lucro, ganho por crescimento, a qualquer custo, a qualquer preço, e por cima de quem quer que seja, por degradação ambiental que seja, não condiz mais com a sociedade que vivemos, com a necessidade de cuidado da terra comum, da casa comum que nós temos. Então a gente precisa realmente de ter uma visão diferenciada e só uma empresa criativa com uma visão de lucro responsável socialmente para poder fazer essa mudança. Além disso, necessário a gente pensar fora da caixa, né? Sempre estar abertos a oportunidades diferentes. Podemos descobrir que pode ser muito rentável a diversificação de uma produção mais inovadora e com menor impacto ambiental. Trata-se de abrir o caminho a oportunidades diferentes, que não implicam reprimir a criatividade humana nem o seu sonho do progresso, mas orientar essa energia por novos canais. Como o exemplo que eu dei da Pirelli, há também tênis. Tem também uma empresa de tênis que já está fazendo um tênis para durar um certo tempo. Como tudo na nossa tecnologia, né? Hoje nós temos, né, como a internet, as tecnologias, todos os avanços científicos tecnológicos, o que nós chamamos de obsolescência programada. Obsolescência programada por quê? Porque um aparelho eletrônico é feito para durar, programado para durar 18 meses. Depois de 18 meses, a obsolescência programada, ele já tem a programação de que vai pifar, e você, quando leva para consertar, o conserto sai mais caro do que comprar um novo aparelho. Compensa comprar um novo aparelho, joga o antigo fora. E esse antigo fora vai para onde? O lixo de Gama, eu convido depois vocês entrarem no Google e buscar lixo eletrônico em Gama, na África.
é realmente devastador. A gente pensa 1000 vezes antes de participar de uma produção dessa de obsolescência programada. Também, como empresa criativa, a gente deve pensar no desenvolvimento produtivo mais criativo e melhor orientado. Um percurso de desenvolvimento produtivo mais criativo e melhor orientado poderia corrigir, segundo o Papa Francisco, a disparidade entre o excessivo investimento tecnológico no consumo e o escasso investimento para resolver os problemas urgentes da humanidade. Poderia gerar formas inteligentes e rentáveis de reutilização, recuperação funcional, reciclagem, poderia melhorar a eficiência energética das cidades, entre outras condições e situações que visariam o bem comum e a própria preservação socioambiental. Além disso, a diversificação produtiva. A diversificação produtiva da empresa criativa é importante. A diversificação produtiva oferece à inteligência humana possibilidades muito amplas de criar e inovar. Todas essas falas, Papa Francisco. Ao mesmo tempo que protege o meio ambiente e cria mais oportunidades de trabalho. Esta seria uma criatividade capaz de fazer reflorescer a nobreza do ser humano, porque é mais dignificante usar a inteligência com audácia e responsabilidade para encontrar formas de desenvolvimento sustentável e equitativo no quadro de uma concepção mais ampla de qualidade de vida para todos. Bom, e por fim, a busca por um mundo melhor e o aumento da qualidade de vida comum a todos. Esse é um grande objetivo de toda empresa criativa. Como empresa criativa, um desenvolvimento tecnológico e econômico que não deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior não pode ser considerado progresso. E se como empresa criativa eu busco progresso, progredir, ir para frente, eu busco uma melhor qualidade de vida a todos, um bem comum atingido. Bom, mas nada disso dentro das empresas será suficiente se a gente não fizer uma conversão ecológica pessoal. Uma conversão ecológica que parta de dentro para fora, de cada um de nós em primeiro lugar. Recordemos o modelo de São Francisco de Assis, para propor uma sã relação com a criação como dimensão da conversão integral da pessoa. Isso exige também reconhecer os próprios erros, pecados, vícios ou negligências e arrepender-se de coração e mudar a partir de dentro. A mudança começa em nós, uma mudança comportamental, uma mudança de conversão ecológica pessoal. E para isso, o Papa nos dá também a fórmula. Como nós vamos mudar e como a gente começa essa conversão ecológica pessoal? Primeiro momento, ele diz que é preciso gratidão e gratitude, ou seja, o reconhecimento do mundo como dom recebido do amor do Pai. Além disso, é preciso consciência amorosa de não estar separado das outras culturas, mas de formar com os outros seres do universo uma estupenda comunhão universal. Somos parte de todo, somos da parte de toda a criação. É preciso fazer crescer as peculiares capacidades que Deus deu a cada crente, a cada cristão, levando-o a desenvolver a sua criatividade e entusiasmo para resolver os dramas do mundo. Lembra muito a questão de liderança. Eu falo que a Encíclica Laudato Si é, para mim, um livro de gestão dos últimos tempos, do século. Né? Quando se fala em liderança, liderança é o quê? Motivar o outro, não é? Então, é justamente isso. Levando a desenvolver a sua criatividade, cada um, o seu entusiasmo para resolver os dramas do mundo. É necessário adotar um estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo. E também, por fim, é preciso voltar a sentir que precisamos um dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, e que vale a pena ser bons e honestos. A encíclica Laudato Si, o Papa Francisco, ao final, ele convida a oração. E ele traz duas orações, uma oração cristã e uma oração que serviria a todas as religiões. E eu trouxe
e gostaria de fazer essa oração que serviria a todas as religiões com todos vocês, porque eu acho que esse seria um encerramento da minha explanação aqui hoje, da minha fala com vocês, de um pouquinho do que eu aprendo com a Laudato Si todos os dias, o que eu busco aplicar na minha vida pessoal de conversão ecológica de mudança. Então vamos rezar? A nossa terra, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus potente, que estás presente em todo o universo, e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da natureza. Iluminai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que vale tanto aos vossos olhos. Curai a vossa vida, para que protejamos o mundo e não o perderemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tornai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Então, louvado sejas. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês hoje e estou aberta